não constrói uma vida de propósito em um único dia. Ele constrói uma vida de propósito através de etapas. Se a gente não tem um propósito alinhado, ela acaba se perdendo no caminho. Nenhum chamado é igual ao outro, nenhuma missão é igual ao outro, nenhuma vocação é igual a outra. Pessoas com potencial gigantesco, mas não tem direção, não tem identidade, não tem chamado. Mas nós temos que ter resiliência e persistência, fé principalmente. Nós trabalhamos nesses últimos meses com alguns estudos bíblicos com relação ao propósito definido, no quesito espiritual e material, né? Então, durante essa série, nós aprendemos que Deus não constrói uma vida de propósito em um único dia. Ele é construído todos os dias e pode ser que leve menos tempo para alguns e mais tempo para outros, né? Ele constrói uma vida de propósito através de etapas, né? Assim como uma casa precisa de fundamentos sólidos, o propósito de Deus é desenvolvido através de princípios espirituais que moldam o nosso caráter, nossas decisões e o nosso legado, aquilo que fica para nós. O propósito espiritual governa a vida material, porque tudo começa no coração, antes de aparecer nas circunstâncias. Então, quando tudo vem do nosso desejo e do nosso pensamento. Se a gente não tem um propósito alinhado, né, aos propósitos divinos, sabendo que os nossos desejos, às vezes, eles são falhos, as nossas vontades são falhas, ela acaba se perdendo no caminho, né? Como acontece, já aconteceu comigo, já aconteceu com todos nós, né? Então, nesse sentido, esse é o objetivo do propósito, né? Governar as circunstâncias da vida material, o propósito espiritual, né? Então, ali nós dividimos, né? O que em 7, nós vamos entrar aqui no tema 7, né? Que é a entrega. Nós dividimos, ó, Manuzinha, nós dividimos isso aí. Então, o primeiro capítulo ele foi sobre a identidade, quem eu sou, né? Nós sabemos ali, falamos ali o que é a palavra identidade, que deriva do latim, né? Identitas, que significa ser o mesmo, na essência e na própria natureza, né? A primeira pergunta que Deus responde não é o que você faz, mas quem você é diante de Deus, diante de Cristo, né? Isso, antes de existir qualquer outra situação, nós temos que identificar quem somos, né? A nossa identidade. Antes de existir o chamado, antes de existir a missão, né? Antes de existir a direção, antes de existir o processo, a excelência e o legado e agora a entrega, a gente precisa saber quem somos, né? Então, senão não faz sentido, né? O restante das coisas, né? Então, quando sabemos quem somos em Cristo, deixamos de viver para a aprovação dos homens e passamos a viver para agradar a Deus, entende? Quando nós sabemos isso, nós temos essa essência da nossa identidade, quem somos em Cristo, nós não nos preocupamos mais com o que os outros acham, né? Isso o apóstolo Paulo provou várias vezes em suas passagens, né? A nossa identidade vai definir o nosso comportamento perante a sociedade, perante aqueles que nos enxergam. Por isso que o nosso testemunho de vida, ele é altamente ele é altamente exemplo do Evangelho. Nós temos que ser exemplo de aplicação do Evangelho. Aqui no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, no nosso relacionamento com as pessoas, né? O nosso testemunho de vida. Não adianta a gente falar aqui todo mundo fala, né? É fácil falar. O problema, a gente vai identificar isso no dia a dia, na convivência, nas dificuldades, nas alegrias, nas tristezas. É aí que a gente vai identificar quem somos perante Deus e perante a sociedade. Isso vai nos qualificar como é a nossa identidade. Então, passando para o segundo capítulo, né, que falamos lá, que seria o chamado. Por que eu existo? Depois da identidade, nós temos que identificar o porquê que nós existimos. Qual é o objetivo de estarmos nesse mundo? Fazendo o quê, né? Então, lembrando, fazendo uma recapitulação, a palavra chamado deriva do latim vocare. Vocare, que seria vocação, né?
que significa convocar, chamado ou convidar. Chamado não é apenas ocupação. Chamado é propósito em movimento, né? É a razão pela qual Deus nos posiciona em determinados lugares, profissão, relacionamento e oportunidades. Por isso que a vida prática do chamado, eu tenho um chamado, o Walter tem um, a Manu tem outro, a Cirlei tem outro, a Eduarda, cada um tem um chamado, a Juliana tem outro chamado. Nenhum chamado é igual ao outro, nenhuma missão é igual ao outro, nenhuma vocação é igual a outra, cada um tem o seu, né? Por isso que essa identidade espiritual, esse propósito espiritual, ele tem que estar alinhado ao nosso chamado, à nossa profissão, a nossa... às vezes Deus não quer que eu seja um líder pastoral, Ele quer que eu seja um escritor, ou Ele quer que eu seja um profissional, que aqui na área que a gente atua, na área jurídica e empresarial, leve a palavra através do nosso trabalho. Eu não sei, esse chamado a gente precisa descobrir. Hoje eu já até sei qual é o meu chamado. Eu acho que o meu chamado está para essa linha mesmo, né, de ensino. E pelo menos eu acho que é isso, né? Estou orando e pedindo direcionamento. Mas cada um tem o seu, tem que buscar, né? Então, quando entendemos o chamado, a rotina ganha significado, o dia a dia ganha significado. Porque nós sabemos, o chamado define a nossa missão. Depois do chamado, nós temos a direção, para onde eu vou e como vou. Direção vem do latim directio, significa condução, orientação e alinhamento. No dia que fizemos esse estudo, eu até falei do Walter, né? A gente tem que ter o Walter é motorista, se ele tiver com a vista embaçada, se o para-brisa do veículo que ele dirige não funcionar, e está chovendo ou neblina, a direção dele vai ser embaçada, vai ser muito mais difícil ele chegar naquele lugar, e vai ser muito mais difícil, e se chegar, né? Então nós temos que ter clareza na nossa direção, né? Muitas pessoas possuem potencial, mas não possuem direção. Então a gente vê pessoas com um potencial gigantesco, mas não tem direção, não tem identidade, não tem chamado, não sabe qual é o chamado, não tem identidade, ou às vezes só tem aquela identidade material e pronto, acabou. Não eleva, né? E essas pessoas possuem força, mas não possuem não possuem rumo, rota, entendeu? Então eu tenho força, eu tenho pegada. Aconteceu isso muito comigo no início da minha trajetória. Eu tinha força, eu tinha vontade, achava que as forças vinham da minha própria mão, e eu chegava do meu próprio esforço, e eu chegava à conclusão que não, que é Deus direcionando. Ele tem que dar a direção para nós. A direção de Deus nos impede de desperdiçar tempo, energia e oportunidades. A direção define nossas decisões. Isso a gente tem que pedir. Em cada decisão do nosso dia a dia, reflete tem consequência, boa ou ruim, né? Depois vem o processo, como Deus nos prepara. Essa situação do processo é uma situação complexa, porque às vezes a preparação desse processo, ela é dolorida, ela é difícil, ela machuca, ela faz com que a gente queira desistir, mas nós temos que ter resiliência e persistência e fé, principalmente, que as coisas, uma vez que nós temos essa direção e essa identidade bem definida, quem somos perante Deus, esse processo ele vai ser concluído de forma gratificante, até porque Deus nos dá, ele nos dá um fardo maior do que possamos carregar, né? Ele sabe quanto cada um suporta. Então, a palavra processo deriva do latim processus, significando avanço gradual, gradual, caminhada ou desenvolvimento, né? A gente deu o exemplo da questão do processo. Temos aqui a Manu que está escutando ali. Ela está iniciando o processo de vida dela. Ela está com 13 anos no ensino médio, tem as dificuldades dela e está iniciando a caminhada dela da vida adulta, né? Então é um processo. Ela vai aprender, vai desenvolver.
Eu tenho os meus processos, Juliano, Walter, a Eduarda, todo mundo tem o seu momento. Uns vão conseguir antes, outros vão conseguir um pouquinho mais tarde. Mas o importante é suportar o processo, né? A gente vê isso muito no dia a dia jurídico, que o processo é demorado, a justiça é morosa. E às vezes eu vou dizer até injusta, em alguns casos, né? Por quê? Porque nós estamos na letra da lei, né? E não a letra da lei do direito positivo, do positivismo jurídico. Às vezes ela não reflete uma justiça ética e moral, né? Que tem que se separar. Mas enfim, isso é outra discussão. É só para dar um link, né? Que às vezes a justiça do processo não é justiça, né? Vamos dizer assim. Então, toda promessa passa por um processo. José passou pela cisterna antes do palácio. Quem conhece a história de José sabe. Davi passou pelo anonimato antes do trono, antes de virar rei. Jesus passou pelo deserto antes do ministério público. Então ele sofreu. E tudo isso conduzido, porque é um processo. E tudo isso é suportável. Se Jesus nos mostrou, Jesus é o maior exemplo. Ele nos mostrou que é possível, nós, feito de carne humana, né? Passar pelo processo, passar dificuldades. Então, o processo não é um castigo, o processo é treinamento. Ele vai calejando a gente, deixando a gente com casca, né, para enfrentar os dias de dificuldade. Então, ou seja, o processo define a maturidade, tanto espiritual quanto material. Depois disso, a excelência, como eu devo fazer? Excelência deriva do latim excellentia, significando virtude elevada, qualidade superior e aquilo que se destaca. Biblicamente, excelência não significa perfeição, significa oferecer a Deus o melhor que podemos oferecer. Significa que o cristão não deve buscar excelência para receber aplausos, porque não é para nós. A excelência, em Colossenses 3:23 fala isso, né? Fazei tudo para a honra e glória de Deus e com excelência, né? Não sei se é mais ou menos nessa ordem, não sei se é exatamente literalmente com essas palavras, mas a essência é essa: fazei tudo para Deus, fazei tudo com excelência como se fosse para Deus, né? Então tudo com excelência. Aí mas tudo mesmo. Você vai fazer um ovo frito, faça com excelência. Você vai fazer um estudo bíblico, faça com excelência. Se prepara, ofereça, pede direcionamento. As coisas funcionam. Então nós devemos fazer isso para nós mesmos, e sim para Deus, para a honra e glória dele. O cristão não busca excelência para receber aplausos, né? Então é para a honra e glória de Deus. Busca excelência para glorificar a Deus. A excelência define a qualidade de vida. Quando a gente faz as coisas com excelência, a gente não faz murmurando, a gente não faz reclamando, a gente faz porque gosta e ama fazer aquilo, né? Depois disso, o legado. O que é o legado? O que eu vou deixar para gerações futuras? O que nós vamos deixar aqui para Manu, né? Para os nossos filhos, Pedro, Eduarda, né? Para as gerações futuras, para os jovens, o que eles vão ficar? Se hoje nós estamos contando histórias antigas, quem sabe um dia Deus nos abençoa que contarão essas histórias que estão sendo gravadas e escritas, né, de exemplos, de princípios para a vida do dia a dia, né? Então eu acho esse que é o legado espiritual. Não é material, também tem o material, mas esse não é o mais importante. O mais importante é o espiritual, que vai dar regência a essa questão material, profissional, social, psicológica do jovem, e para aqueles que ficam, né? E que queiram aprender de verdade. Então, a palavra legado deriva do latim legatum, significando herança, transmissão ou aquilo que é confiado à próxima geração. O legado responde à pergunta: o que permanecerá depois que eu partir? O mundo valoriza patrimônio, né? Material. Deus valoriza a influência espiritual. O mundo mede sucesso pelo que acumulamos.
o mundo mede, Deus mede sucesso pelo que transmitimos, que é a questão do Evangelho. Essa transmissão de conhecimento da palavra, né? Sabemos que bens materiais podem acabar da noite para o dia, mas posições podem terminar, mas valores, princípios, fé e vidas transformadas permanecem para sempre. Esse é o legado, né? O legado define aquilo que ficará, né? E nós temos exemplos de Cristo. Nós estamos aí nós estamos no ano de 2026. São 2026 depois de Cristo. E até hoje estamos aí debatendo isso aí, né? Com contradições, com perseguições, e está aí, a igreja dele está aí, né? Tá trabalhando firme e forte, e o legado está aí, né? Então, ao longo desses 7 capítulos, desses 6 capítulos, né, que passamos, esse vai ser o 7º agora, aprendemos que Deus não está interessado apenas em nos dar uma vida melhor, né? Mas em nos tornarmos em pessoas segundo o seu propósito, segundo o propósito dele. O propósito define prioridades de vida. A identidade define o comportamento. O chamado define a missão. A direção define decisões. O processo define maturidade. A excelência define qualidade. E o legado define o que permanece e o que fica. E a entrega vai definir a nossa profundidade espiritual. Que a partir de hoje possamos viver não apenas para os nossos planos, mas para os planos de Deus. Porque uma vida entregue nas mãos do Senhor sempre alcançará um propósito maior do que poderia alcançar sozinha. Então, quando temos Deus, nós podemos alcançar uma coisa maior, né? Então, eu gostaria de encerrar com um versículo em Mateus 6,33. Se tiverem aí, quiserem acompanhar, Mateus 6,33. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Na outra versão aqui de Spurgeon, está aqui, ó. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Que é a mesma coisa. Então, quando nós colocamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, espiritualmente, mas de coração mesmo, coração quebrantado, e de verdade, com fé, porque a gente não vai entender tudo. Quando a gente coloca isso em primeiro lugar, automaticamente, é impressionante isso eu sou testemunha viva, automaticamente as coisas vão se acrescentando. Claro que a gente não pode ficar esperando cair do céu, porque é aquela história, né? Oração é o ato de pedir e agir, entende? Tem que pedir e fazer, com direcionamento, porque daí ele dá direcionamento, mas eu tenho que me comunicar. O que é uma oração? É uma petição, é como se eu estivesse pedindo, fazendo uma petição inicial de um pedido aqui de um cliente para o tribunal, né? Eu tenho que pedir com autoridade, com reverência, né? A Deus também. Se eu faço isso no tribunal, por que a gente não pode fazer para Deus, né? Que é o maior de todas a maior de todas as autoridades, né? Então, era isso. Esse é o resumo e vamos para o próximo capítulo.